Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu trago aqui essa princesa que é uma grande empreendedora e tem uma história que eu tenho certeza que vai inspirar todos nós. Ela é muito jovem, empreende desde os 27 anos e vai contar um pouco dessa história, porque se alguém fez, significa que qualquer um pode fazer. Não é, Dana? O nome dela é Adriana, mas ela é minha amiga, né? Então a gente conhece ela como Dana. Ela é dona da Dana Decor e ela vai contar um pouco sobre empreendedorismo, né? Empreender, coragem para vencer. Não é mesmo, Dana? Isso aí. Seja muito bem-vinda. A casa é sua, você é muito bem-vinda aqui. E é uma honra para nós tê-la aqui. Eu já te disse, você é uma inspiração, né? Porque você é muito jovem e tem uma história muito linda. Obrigada pelo convite. Tô Né? muito feliz, né? E Que bom. um pouquinho nervosa também. Não mas precisa. Vai ser uma experiência bem bacana. Vai, conta pra nós como que começou isso tudo, como que você resolveu, né, abrir uma loja daquele tamanho, né, tão jovem, um ramo diferente do ramo da tua família, né, da onde veio essa coragem? Conta pra nós. Tá. Eu até tava falando nos meus stories esses dias no Instagram, que é claro que eu tive coragem, né, até um determinado ponto. Porém, em outro ponto também, eu fui com medo mesmo, como a gente fala, né? Eu botei a cara a tapa, me envolvi 100% no processo e lá no meu interior, claro que eu tive medo, né? A gente tem medo de empreender, porque não é fácil, né? Eu digo que quem empreende tá ali. Hoje tá aqui, amanhã tá aqui. A gente fica o emocional, abala tudo, né? Porque quando a gente tem um negócio, ele não tem outra possibilidade, né? Ele tem que dar certo, né? Não tem outra. Né? Vou tentar. A gente quebrou a ponte, né? Não tem como voltar. Isso, então é uma coisa assim que eu sempre falo. Tu tá empreendendo, tu não tem outra saída, tu tem que dar certo, tu tem que esgotar todas as possibilidades, fazer o teu melhor, não tem outra solução. E o segredo é fazer até dar certo, né, Dana? Isso, porque eu falo, né, que não é que os negócios fracassam, as pessoas é que desistem. É verdade. Não é? É verdade. Então é fazer até dar certo. Não é por esse caminho, então é por esse, é por aquele, mas é até encontrar o caminho, né? Isso. E aí, como você estava falando, desde os meus 13 anos, eu trabalho com os meus pais. Meu pai, eles têm uma história antes de ter empresas, né? Meu pai trabalhou na Souza Cruz. Então, ele teve uma proposta, ele sempre fala isso pra nós, que ele teve uma proposta de subir de cargo. Todo lugar que ele trabalhava, ele sempre tinha proposta de subir de cargo. Teus pais são os donos do Ponto Blue, né? Isso, eles que têm aquelas lojas de R$1,99. Isso, de departamento, a minha irmã... Que é gigante todo mundo, também, né? Todo mundo da família. Meu irmão, tenho primos. Olha. Tem Blumenau, Guaramirim, e daí a família... Toda a família no R$1,99. Toda a família. Que bacana. E aí, meu pai trabalhava na Souza Cruz. Tá. E ele recebeu uma proposta, só que ele viu que ele poderia ganhar um salário muito melhor, só que ele sabia que se para ele mudar de vida, para ele dar oportunidade pros filhos dele, para ele fazer diferente da família dele, que infelizmente não teve, né, condições, ele tinha que abrir o próprio negócio, ele tinha que empreender. Ele vinha de uma família pobre, né? Muito, muito. Tanto que hoje eu até comentei com a Nara, que eles são 8 irmãos, né? E 3 irmãos conseguiram, digamos assim, que a gente fala, vencer na vida. Meus pais me proporcionaram muitas coisas além do ensinamento também, né? Claro que sempre muito suado, ensinando, falando que tinha que trabalhar, que é aquela história que eu já te contei, das minhas amigas estarem na sorveteria num sábado e eu queria estar lá. E meu pai falava, não, tu vai ir depois que a loja fechar, né? Então, primeiro tu tem que trabalhar. Enquanto coleguinhas estavam na sorveteria, você estava trabalhando. Né? Porque ele falava, tu quer o dinheiro pra ela... Ele me deixava ir, mas depois do horário de trabalho, né? Então, ele sempre ensinou, tu quer... Eu lembro que uma época, minha irmã, a gente queria o tênis da Melissa, que era um com glitter. Que tava super em alta, assim, nossa, era rosa com azul, nunca me esqueço. E ele falou, eu vou dar. Ele, entendeu? Ele falou, ele e minha mãe, a gente vai dar, só que tu vai ter que trabalhar tanto tempo, aí a gente vai conseguir comprar. Então, ele sempre ensinou isso pra nós, né? Então, começou... na verdade, eu acho que desde criança, quando eles tinham loja, eu dormia embaixo do balcão. Então, eu comecei a trabalhar no caixa. Eu queria dar troco com 9 anos. E ficava brava ainda quando as pessoas achavam que eu tinha dado o troco errado.
Porque na minha sabia cabeça que tava certo. Isso, eu falava, não, tá duvidando de mim? Ai, que Mas era uma bonitinha. criança, né? Só que sempre ajudando, né? Claro, hoje eu sou muito grata, assim, por todos os ensinamentos, tanto da minha mãe também, sempre tive eles como muito exemplo, né? Pra seguir no comércio, pra empreender. Eu diria que você honrou eles, né? Isso. Com a tua própria vida, né? Muito. Seguindo Eu esse espero caminho que sim, né? Eles... Sim, eu acredito que eles tenham muito orgulho de ti. É. Até porque você resolveu fazer a tua história mesmo, né? É. Você não quis abrir uma filial ou algo parecido. Você reinventou a roda, né? Isso. Até pegando esse gancho, a minha irmã comentou, nunca me esqueço, sempre falo muito com ela, a gente tem uma amizade bem forte, e eu sempre ligo pra ela, e eu também admiro muito ela, porque ela também é uma empreendedora, né, e, enfim, mãe e tudo mais. Vocês são 3, né? Isso, eu, o meu irmão Jackson e a minha irmã Simone. Todos os dois têm lojas de departamento, a minha irmã tem 3, meu irmão tem 2, então... Só que de departamento de R$1,99 de utilidades. Perfeito. E a minha irmã falou, mas por que tu não continua com a loja aqui do pai e da mãe, né? Que eu trabalhava com eles antes de abrir a minha. Por que tu não continua aqui com eles? Que tu já tá no caminho, é muito mais fácil. Tu não vai passar por perrengues, porque a gente passa quando abre uma empresa nova. Claro. E ninguém te conhece. Tu não tem nome no mercado. Ninguém sabe o que é essa empresa. Se é uma empresa que tu pode confiar, se é uma empresa idônea, que vai ter produto bom, produto de qualidade. Então, tu não tem nome no mercado, né? Seria muito mais fácil. Exatamente. Outra, é um mercado novo que você vai ter que desbravar tudo. Fornecedores, tudo, né, Dana? Foi tudo isso que aconteceu. É desafiador, né? Muito desafiador. Então, por isso, precisa coragem, né? E era, na verdade, também... Como eles me incentivaram muito a abrir a loja de decoração, ela passou por um processo também desde que abriu. Ela começou em um estilo de decoração e hoje ela foi para outro. Porque daí eu fui em feiras, fiz o curso de design de interiores também para me especializar. E aí, essa vontade veio muito da minha mãe também. Porque ela sempre, na loja dela, ela sempre colocou decoração. Então, ela sempre teve esse amor. Então, eu acompanhava ela nas feiras. Então, isso já veio surgindo... Há um tempo atrás, sabe? O amor pela decoração, né? Isso. É como se quase eu estivesse realizando um sonho dela. Sabe? Continuei, segui. Talvez hoje um pouco diferente, um pouco mais aperfeiçoado, eu posso falar. Não sei, porque eu tô sempre acompanhando as tendências, mas realizando um sonho deles também, que, claro, é o meu também, né? Eu sempre falo que eu me encontrei na decoração. Eu descobri uma coisa, assim, que eu amo fazer. Que coisa boa. Que eu tenho paixão, assim, que mesmo com todos os obstáculos, com todos os problemas que acabam acontecendo, eu sei que eu tô fazendo o que eu amo. Isso. Mas eu acredito que o que faz a gente vencer os obstáculos... Porque, assim, ó, quem não tem problemas, quem não tem desafios, quem não tem obstáculos, impossível. Mas o que faz a gente superar isso e além? É o propósito. Isso. Né? Quando a gente tem um propósito forte... Esse propósito é que nos move, é que faz a gente superar qualquer desafio. Você me contou aqui que para abrir a loja você encontrou alguns desafios, né? Legais, inclusive. E quantas pessoas falaram assim, desiste, Dana, vai fazer o que é mais fácil, né? Mexe com isso não, fica no negócio da família. Mas e por que, Dana, que você não ouviu essas vozes? Olha, e eram pessoas que gostavam de você, pessoas que você... que tinham certa influência sobre a sua vida, que você, né? Nós não estamos falando de pessoas estranhas, assim. Sim. Mas e por que isso não te parou? Porque muitas pessoas se param por isso, né? Se bloqueiam, se congelam, né? Por isso. E por que você não parou? Eu acredito muito que eu tinha uma grande necessidade também de aprovação e de provar para minha família que não, eu consigo. Abrir um negócio do zero, sem ninguém conhecer, sem ser no segmento da família, que eu teria no meu conforto, desde fazer compras, tudo, seria muito mais fácil. Porque eu já poderia estar passando os outros CNPJ, falando de quem que eu era filha, enfim. Eu sei que seria outro caminho. E para provar para mim mesma, e principalmente, eu acho para provar pro meu pai também, de que eu era capaz. Porque enquanto eu trabalhava com ele, eu não ia conseguir provar isso. Porque eu tava simplesmente seguindo a trajetória deles, né? O caminho deles, o negócio deles. Né? Que eu gostava, mas não tinha aquele amor. Não era uma coisa que eu idealizei, planejei, sabe? Porque todo cantinho lá da loja tem o meu olhar, né? Como eu que faço a curadoria das peças. Então, tudo que tem lá dentro, eu gosto. Eu colocaria na minha casa. Então, eu
acreditava muito nisso, sabe? Eu tenho que estar fazendo uma coisa que é o meu sonho, né? Não seguir um negócio deles. Você queria construir a tua história, né? É praticamente isso. Construir a minha história, provar pra mim mesma também, principalmente, de que eu era capaz, mesmo com todos os obstáculos que ninguém te fala que vai ter. Ou te falam e tu imagina que não vai ser desse jeito. Exatamente. Né? E aí, quando vai acontecendo, tu vai vendo que empreender não é fácil. Como eu te falei, eu falei isso nos stories, não é fácil. Não é todo mundo que tem essa coragem, né? Muitas pessoas têm vontade, acho que acredito que a maioria tem vontade de ter o próprio negócio, né? De ser o dono de si. Mas, realmente, tu tem que abrir mão de muitas coisas também. No começo, nossa, foi bem difícil, assim, no começo. É que a gente tem vontade de muita coisa que a gente não está disposta a pagar o preço. Isso. Acho bem que esse isso. que é o ponto, né? A gente erra. Eu quero isso, mas eu quero a ponto de pagar o preço para ter aquilo. Isso. Aí é aí que a gente desiste. Fala, não. Eu quero, mas acho que não é tanto. Isso. E a gente erra. Claro. Acaba errando, né? Muito no começo. E aí tem que ter humildade para chegar para as outras pessoas e perguntar, como é que eu vou resolver isso? Depois tu já fez, né? Já aconteceu. Então, eu sempre comento isso com o Vanderlei, também com meu marido, que às vezes ele fala, mas tu pergunta demais, tu questiona demais as outras pessoas. E eu digo que eu acho isso extremamente importante. Porque a gente sempre aprende com as outras pessoas, né? Exato. E ainda mais quando eu pego uma pessoa que nem você, por exemplo. Eu quero sugar. Ai, obrigada, Dana. Mas É você que me inspira, Dana. Mas eu quero sugar, sabe? Eu admiro a história da pessoa, eu respeito. Eu penso, nossa, eu acho muito importante isso. Quando tu vê alguém lá em algum lugar, tu tentar entender a história dela e pensar por tudo que ela passou, né? E como que ela superou, né? Isso não é fácil. É que a gente só mostra a parte linda. Né? No Instagram, ninguém vai mostrar, hoje eu tô aqui, ó, com um monte de boleto, eu tô com dificuldade, eu não tô conseguindo vender, né? Ninguém mostra essa parte. É verdade, é o que eu falo, né? Que no Instagram ou nas redes sociais e tal, as pessoas veem a árvore, vê a copa da árvore e vê os frutos, mas ninguém vê a raiz, né? A raiz tá lá debaixo da terra. Tá, mas como que aquela árvore chegou até ali? Dana, e o teu pai? Me conta um pouco da história dele, porque tu disse que eles eram bem pobres. E foi ele que iniciou, na verdade, toda essa história de empreendedorismo, né? Eles trabalhavam moravam como num porão, funcionários. Né? Isso, a história eles até contam em partes, mas meu pai conta que eles já chegaram a passar fome, então que sempre foi com muita dificuldade. Então eles trabalhavam, minha mãe trabalhou já em malharia, meu pai trabalhou na Kremer, que é uma empresa em Blumenau. E, como eu te falei, sempre ele fazia o melhor, então eles ofereciam... Ia subindo de cargo aos poucos, né? Isso eu nem era nascida 40 anos atrás. Uau. Né? Então, e aí ele resolveu que ia empreender, que não tinha outro jeito, que ele queria proporcionar o melhor para os filhos deles, né? E sempre com o apoio da minha mãe também, é claro, ela sempre trabalhando ali, enquanto ele ia fazer compras, enquanto ele viajava, enquanto ele fez a faculdade de administração. Ela era mantenedora, né? Muito. Então, imagina, ela cuidava da loja no começo, depois ia para casa com os filhos pequenos, não tinha empregado, não tinha nada, e ele ia fazer faculdade à noite de administração. Então, passaram por muitas dificuldades. E eu, claro, levo eles como exemplo. E eu estava te contando aquela história também, que eu tenho essa mesma cabeça que a deles. Eu acredito que tem pessoas que vale a pena tu dar oportunidade, porque elas só não tiveram ninguém, uma semente, né? Mas elas têm vontade de crescer, elas são esforçadas, porque é aquele caso que eu estava te contando, da empregada da casa, que deles já estavam numa condição de vida um pouco melhor. Então, eles já tinham, porque eu era criança, eu tinha uns 10 anos, então já tinha mudado muita coisa. Eles já tinham uma loja, e aí eles tinham uma funcionária que limpava a casa, só que ela era muito rápida. Então, eles pensaram, não, até a hora do almoço, depois do almoço, ela já tinha limpado a casa toda. E caprichosa e ligeira. Eles falavam, meu, como ela é ligeira. Começaram a levar ela pra loja, pra ajudar a etiquetar. Tinha muita... Isso lá na cidade que vocês moravam? Lá em Presidente Getúlio, lá na minha cidade. E como é muita diversidade de produtos, então tem que etiquetar tudo, um por um. Então, era caixas e caixas, né? Quando chega, é muita mercadoria. Então, ela ajudava a etiquetar. E aí, ela foi aprendendo com eles. Eles deram a oportunidade, só que, como eu te falei, ela teve todo o esforço, o mérito dela. De querer aprender, de ser ligeira. Ela também poderia não ter agarrado essa oportunidade. Exatamente. Né? Ela também teve que ter coragem. Porque, imagina, ela foi lá pra... Ela, certo, nem passava na cabeça dela, né? Com certeza. Daí, ela se tornou gerente. Tudo isso passou algum tempo.
E hoje ela é dona de uma das lojas dele e toda a família trabalha na loja, ela, o marido, os filhos. Então, ela também conseguiu mudar a história de vida dela e dos filhos dela, né? Porque hoje ela também empreende, também é empresária e aprendeu muito com eles. Você vê, né, quando teu pai decidiu, foi uma decisão, né, quando ele decidiu não olhar para a condição dele, né, mas sim tomou uma decisão de empreender. Olha quanto ele transbordou na vida de quantas pessoas ele transbordou. Muito. E deve ter sentido muito medo também. Com certeza. Deve ter sentido muito medo, ter sentido medo de errar, de fracassar, de não dar conta, de não conseguir. Ele deve ter passado pelas inseguranças que eu passei, mas quem que tu pensa que tu é? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas o que mais importa é o que está aqui dentro. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente parece uma coisa, mas lá no interno tem uma vozinha falando, né? Mas será que tu vai conseguir? Será que tu não está se metendo? Tu não está se achando? É verdade. Mas ele teve coragem também e conseguiu proporcionar muitas coisas para mim, para meus irmãos, sempre com a minha mãe do lado, sempre ali, ó, trabalhando, ralando, sempre os junto. Dois, né? Os juntos, dois. em unidade. Com certeza, Dana, ele é o cabeça, ela é a mantenedora, mas sem ela não seria do jeito que é. Não. Ele fala muito isso. Ele eleva muito a minha mãe. Ele sempre fala, olha, tua mãe é uma guerreira. Tua mãe, se não fosse por ela, a gente não estaria onde a gente tá. É os dois, né? É o trabalho em unidade, sabe? E é isso, é uma frase que também ele me fala muito. Que é um casal, como eu casei, né? Faz 1 ano, ele falou, um casal, 1 mais 1 dá 2. Mas tem pessoas que 1 mais 1 dá 5. Exato. Dá 8 o resultado, né? Então, que é aquilo que eu levo pra minha vida, né? De nós dois trabalharmos juntos, nos apoiar, empreender juntos e é aquilo que eu te falei também, de elevar, né? Quando você casa, ou a pessoa te eleva, quando os dois pegam junto, não, a gente tá com o mesmo objetivo, a gente quer crescer na vida, vamos lutar, vamos fazer isso, isso, isso. Ou ela te deixa na tua zona de conforto, ou pior ainda. É verdade. Né? Então, ele sempre falou isso pra mim também. Um casal, 1 mais 1 dá 2, mas tem casal que faz 5, que o resultado dá 5, que o resultado dá 8. De tanto potencial que tem os dois. Então, se tu tem potencial e tu se junta com uma outra pessoa que tem o mesmo potencial, até mais que você, o resultado não vai dar 2. Exatamente. Uma vez eu fui num casamento e daí a pessoa que fez lá um discurso, a cerimônia, né, do casamento, falou uma coisa que é achei muito legal, assim. Ele falou assim, que a gente tem aquela coisa da cara metade, né? Encontrei minha metade, vou casar com a minha metade. E o casamento não é sobre metade, porque é sobre 2 inteiros. Então, tem que estar inteiro para 1 mais 1 dá 2, 3, 4, 6, você tem que estar inteiro. Então, são 2 inteiros que se juntam, né? Eu concordo. E sempre eu plenamente alinhar, também. eu sempre que eu posso conversar também com minhas amigas que ainda não são casadas, enfim, que são solteiras, estão procurando alguém, eu sempre falo, primeiro de tudo, já alinha os valores. Se não tá na mesma pegada, não tem o mesmo pensamento, tipo, por exemplo, se eu falasse assim pro Vanderlei, eu quero muito viajar, conhecer o mundo, eu quero realizar meus sonhos, eu quero viver uma vida épica, eu quero viver uma vida fora do normal, eu quero chegar no fim da vida e dizer, nossa, eu vivi muito bem, eu fiz muita coisa que eu queria. Porque, às vezes, para uma outra pessoa isso não é tão importante, mas para mim é. E se ele não quisesse a mesma coisa, já não teria como. Porque daí, como é que eu vou conseguir sem o apoio, se para ele isso não é tão importante quanto é para mim? Né? Então, alinhar os valores, né? Saber o que tu quer pro futuro. O que tu pensa, o que tu planeja. Onde tu quer chegar, o que tu quer fazer. Né? E como vai fazer isso. Porque também tem muitas pessoas que só falam e não tem atitude. Exatamente. Não sai do papel. Né? Os planos não saem do papel. Ou do sonho, né? Fica no sonho e vai morrer e não vai realizar. Isso. E eu percebo que as pessoas ficam muito curiosas, assim, já... Pra conhecer as raízes, né? Isso. Ou entra ali na loja e fala assim pras meninas, né? Pras vendedoras. Tá, mas de onde surgiu isso aqui? Mas é parente lá do Ponto Blue, né? é filha, já questionaram se era esposa, se era irmã. Parece que as pessoas sempre estão tentando também encontrar alguma coisa pra justificar. E não justifica. Justifica o fato de eu ter uma família empreendedora. Isso dizem que tá no sangue, né? Sim. Diz que eu vi muito isso. E isso. até o teu perfil comportamental também é de uma empreendedora, né? Isso ajuda também. Que as pessoas entram lá na loja e têm curiosidade pra saber quem que é o dono. Se eu tenho sócio. Sabe? Eu já percebi isso. Da onde que
por me acharem muito nova, com 32 anos, e tá com uma loja daquele tamanho também, né? Acho que pensar assim, essa menina, né? Essa mulher tá administrando essa empresa, e para mim é uma coisa que eu acho que se fosse maior ou menor, o trabalho ia ser igual. A dificuldade de abrir uma loja nova ia ser igual, né? Talvez com custos menores ou maiores, mas ia ser igual. Tu ter que ter uma boa equipe, tu conseguir recrutar uma boa equipe que vai passar o teu ideal, né? Porque a cultura da tua empresa. A cultura, porque muitas empresas a gente entra e não é bem atendido. E às vezes o dono não tá nem sabendo, mas também não soube recrutar e passar isso para eles, né? E eu falo que a contratação, ela é a porta de entrada, né? Da empresa. E essa porta deveria ser a porta mais estreita que tem na empresa. É verdade. Porque se você não investe na contratação, você vai depois ter que investir em treinamento, né? E é muito mais caro, muito mais dispendioso. Então, realmente, o empreendedor, ele tem que ter isso em mente, né? Empresas são pessoas e processos. Os dois. Exatamente. E pessoas é fundamental a contratação. Esse alinhamento, você ter essa cultura organizacional bem definida e esse alinhamento dessas pessoas com essa cultura, isso é feito já na contratação. Porque se você não contrata já com aqueles mesmos valores, né? Como é que você vai dar um valor depois desse para a pessoa se ela não tem aquilo, né? Isso. Então, eu vejo que a dor de muitos empreendedores hoje é pessoas. Muito. De 90%, eu diria assim, num chute assim, bem pessimista. E eu fui aprender isso há 1 ano atrás. A minha loja vai completar 5 anos, dia 13 de outubro. Que ela foi fundada em 2017. E há 1 ano atrás que eu venho me desenvolvendo nessa parte, porque são muitas partes, né? Quando tu empreende, tem muitas coisas envolvidas. As pessoas acham que é só aquilo ali que a gente posta no Instagram. Então, tem toda a parte de contratação, escolha de produto, saber lidar com conflito interno dentro da empresa. O dia que talvez você não está tão bem, mas tu tem que estar lá bem para as outras pessoas. Que também, então, é um exercício diário. E aí, eu ia te perguntar isso, né? Que quando você se deparou isso, fala, tá, agora eu tenho que lidar com pessoas. Eu tenho que contratar com pessoas, eu tenho que liderar pessoas. Isso forçou você a se autoconhecer? Muito. A buscar, muito. Melhorar, a se desenvolver? Muito. Eu acredito, eu sempre falo isso para a equipe ali também. Mas eu sou assim. A gente escuta de várias pessoas, né? Mas eu sou assim, não tem jeito, não vou mudar. A gente tem, né, que a gente estava conversando, o nosso natural, só que a gente pode melhorar, né? Porque eu dependo da equipe também. Eu sem a equipe, a loja não ia ser nada. A gente depende das pessoas. As empresas são pessoas, né? São pessoas. São pessoas. Depende deles. E eles têm que trabalhar. Outra coisa que meu pai me ensinou também, aproveitando o gancho. Eles têm que trabalhar num local que eles acreditam. Ninguém trabalha só por dinheiro. Exatamente. Eles têm que trabalhar por amor, acreditar. Eu sempre falo, eu não quero ninguém aqui na empresa que não acredita na minha empresa. Exatamente. Se você não acredita na empresa aqui, não precisa nem me falar que não acredita. Mas saia. A pessoa tem que comprar a ideia. Acreditar que tu faz o melhor, que no meu caso, né? Eu trago os melhores produtos, os melhores fornecedores, os melhores designers. Eu falo sempre isso. As pessoas, elas não seguem pessoas. Elas seguem um propósito. Um propósito. E dos valores, ainda que elas não tenham essa consciência, né? Ainda que elas acham que elas estão seguindo pessoas. Mas elas estão seguindo um propósito, uma ideia. Sabe? É aquela coisa de eu faço parte disso. Eu estou debaixo desse guarda-chuva. Né? Porque é sobre isso. Porque a empresa é ela. Quando o cliente entra na tua loja e é atendido por uma funcionária tua, aquela funcionária é a tua loja. Ela tá representando. A imagem que ele vai levar da tua loja é aquela que ela passar. Eu falo isso sempre. Em todas as reuniões que eu faço, eu falo. Né? E eu digo... E eu acho que até eu sou tão sincerona, né? Que as pessoas falam, que às vezes eu falo, às vezes vocês estão aqui e podem até acabar recebendo uma proposta de algo que vocês queiram muito, de um outro trabalho, de um outro segmento, enfim. A gente escuta tanta história, então, poxa, faça o teu melhor na empresa onde tu tá. Dê o teu melhor mesmo, e isso também, meu pai sempre falava. Não importa o que tu faz. Tá ali varrendo a rua. Faz da melhor forma, mais limpo, mais organizado. Não é só porque não tem ninguém vendo ou porque tu tá fazendo alguma coisa que não vibra o teu coração, que não faz teu coração vibrar, que tu não tá feliz, que tu vai fazer mais ou menos. Né? Se tu vai fazer, faz bem feito. Senão nem faz, nem começa.
Então, você sabe que no manual do fabricante lá, fala que, lá em Provérbios, fala que o homem de trabalho diligente será posto junto aos reis. E tem um outro lugar lá que fala também, né? Trabalhe como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Porque se o teu patrão, né, vamos colocar assim, não te dignificar, não te der o valor devido, você pode ter certeza, Deus vai te dar. Sim. Através de uma outra pessoa, através de uma empresa. Então, eu falo sempre isso. A gente, enquanto funcionário, né, não trabalha para uma empresa. Você trabalha para você. Sim. Você é o seu patrão. Porque é a tua imagem, o teu serviço, aquilo que está prestando. Se a empresa que você está não enxergar isso, não reconhecer, você pode ter certeza de 1 milhão de gente olhando. E alguém vai te reconhecer e você será posto no lugar que você merece. Sim. Isso, porque é isso que eu falo. Isso é uma lei do universo. Do universo. Sabe? Isso não é porque eu ou você ou queremos isso, não. Isso é princípio. Tu faz teu melhor todos os dias. Exatamente. Tem algumas pessoas que eu percebo que o caminho é mais longo, algumas pessoas o caminho é mais rápido, mas uma hora acontece. E sempre acontece. Sempre. Se você, a tua entrega, se o teu coração é esse, se a tua entrega é porque eu vou fazer por princípio, porque é assim que tem que ser feito, a recompensa vem. Sim. Né? Então é isso, a palavra vai se cumprir. O homem de trabalho diligente será posto junto aos reis, é assim. Então, eu trabalho para uma empresa ou eu trabalho para mim? O tempo todo eu trabalho para mim. É verdade. É a tua imagem, é o teu serviço. É você que está ali aparecendo em destaque. Sim. Quando o cliente elogia, ele está elogiando você. Eu sempre falo isso. E você é você onde quer que você vá. Você vai carregar isso para sempre. Eu sempre falo isso do atendimento. Né, da questão do atendimento. Ou você pode elevar uma empresa igual ao casamento. Ou tu eleva a pessoa, ou tu também destrói a imagem do negócio. E eu falo, como é bom também eles serem atendidos e a pessoa... Falei errado. Como é bom eles atenderem alguém. E a pessoa elogiar, falar, nossa, obrigada, querido. Nossa, adorei teu atendimento. Tu ganhou o teu dia. É igual quando alguém entra lá na loja e fala, nossa, eu adorei as peças. Quem é que escolhe? Quem é que faz essa seleção? Mas daí muitas pessoas me perguntam, tu escolhe tudo isso sozinha? Como é que tu consegue? Tu não fica perdida? E pra mim é uma coisa natural. Porque é uma coisa que eu me descobri. Então, é um flui. Dom, né? Isso, é um dom. Eu acredito que todo mundo tem um dom, nasceu para fazer alguma coisa. Né? E eu fico muito feliz que com 26 anos, passando por muitos perrengues, muitas dificuldades, eu consegui descobrir e encontrar o meu dom, né? A gente pode falar assim. Que maravilha. E viver esse dom, né, Dana? E viver dele e poder conquistar muitos sonhos e objetivos através dele, Através dele, exatamente. Mas enquanto o teu coração não... Hoje você trabalha com o coração vibrante naquilo que você quer. Mas a questão é, enquanto você não chegou aqui, você fazia coisas que você também não gostava e teu coração não vibrava. Mas nem por isso você deixou de dar o teu melhor. É verdade. Né? É verdade. E nem sempre, as pessoas também confundem muito. Elas acham assim, eu tô fazendo o que eu gosto, então eu só vou fazer a parte boa. Exatamente. E nem sempre. Sempre vai ter alguma coisa, mesmo eu fazendo o meu sonho, tendo a minha empresa, vai ter que fazer coisas que você não gosta. Eu faço coisas que eu não gosto. E não tenho o que fazer. A empresa é minha, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Né? Então, verdade. ou enfim, a gente contrata pessoas, profissionais capacitados para fazer no nosso lugar, mas a gente tem que estar sempre acompanhando, né? Então, tu tem que colocar a tua alma, tu tem que estar ali junto, acompanhando os processos todos, né? A tua energia, né? A tua energia, isso. Coloca a tua energia, de alguma forma, mas coloca a tua energia. E eu sou bem centralizadora também. Então, o que eu acho que às vezes pode ser ruim, às vezes pode ser bom, eu gosto de estar por dentro de tudo. Marketing, tudo, na verdade, financeiro, qualquer coisa eu gosto de estar acompanhando, de estar envolvida, de estar palpitando, porque eu acho que tem que ter a minha personalidade. Por isso que eu acho que esse é o segredo, na verdade, né? Eu acredito que esse é o segredo do sucesso, se a gente pode falar assim. As pessoas sentirem a tua digital. Que tem, né? A tua personalidade, que tem a tua energia, que tem o teu amor ali. Exato, que é o propósito, né? Esse propósito, ele tem que estar claro em todas as coisas. Em todas as pessoas, em todas as coisas, né? Em tudo tá lá, o propósito. Isso mesmo.
Ô, Dana, mas você comentou, né, que quando você tomou essa decisão, que muitas pessoas não te entenderam, né? Isso. E falaram pra você, não faz isso, né? Segue o caminho mais fácil. Eu acredito muito em frequência, assim, energia, sabe? E muitas vezes as pessoas não vão... É muito normal isso. As pessoas não vão entender o nosso sonho. Porque elas não têm a nossa visão. Porque o sonho não é delas, é nosso. Elas não enxergaram o que a gente está enxergando. Não viram até onde a gente, né, enxergou. Aquilo que foi mostrado para nós, não foi mostrado para elas. Então, não é maldade. É outra frequência, sabe? É como se você estivesse ali sintonizada na FM e a pessoa na M. Tipo, não tem como entender mesmo aquilo. E muitas vezes a gente passa por louco. Não, ela tá louca? Mas ela estar louca significa eu não tô vendo o que ela tá vendo. Sim, que foi aquilo que eu comentei com você também. Nossa, mas é como se... Passava a impressão de que eu não estava valorizando a trajetória da minha família. Porque eu não estava continuando com o mesmo negócio. Eles são empreendedores, eles são empresários, eu também sou, só que de um segmento totalmente diferente, né? O oposto, desde valores, desde tudo. Tudo, né? Tudo. E nem por isso eu me acho melhor ou pior que eles, né? Então, eu acredito, assim, que no começo passou muitas vezes isso na minha cabeça, né? Não, mas, poxa, será que eu também não posso estar ofendendo meus pais? Mas, ao mesmo tempo, eles vinham lá e me davam força. Eles que me ajudaram a montar a minha loja. Eles participaram da inauguração, quando a gente abriu, fez uma oração, enfim. Então, eles sempre, mesmo com as dificuldades, eles sempre acreditaram em mim, né? Apostaram. Eu tive a sorte, eu sempre falo que eu tive a sorte de ter alguém que acreditou e me deu esse respaldo financeiro, que era o que eu precisava, porque não é fácil. Eu sempre falo, olha, agora eu entendo porque que muitas pessoas, às vezes, desistem no meio do caminho. Porque algumas vezes eu parei pra pensar, não, eu vou, acho que... baixar minha bola, depois da loja já aberta. E vou falar pro meu pai que eu vou voltar a trabalhar com eles. E vou dizer pra ele vender. Vou me livrar disso aqui que tá me dando muito problema, muita dor de cabeça. Tá me tirando muita noite de sono no começo. Porque não é fácil, né? A gente fala assim, mas não é fácil. Mas hoje eu vejo que valeu a pena. Pois é, eu falo que todo mundo vê a apresentação da bailarina, mas ninguém vê o pé dela dentro da sapatilha, né? Isso. Hoje, que já vai fazer 5 anos, às vezes até... Eu sempre penso, não, tem que lembrar tudo que eu passei no começo pra valorizar também, sabe? Porque a gente acaba esquecendo, depois de um tempo, né? As dificuldades que a gente passou. Porque, como eu te falei, ninguém te conhece. Então, tu acaba tendo muita vontade de desistir. E às vezes as pessoas tendem também a achar, tipo, mas ela teve um pai que apostou nela, ele apostou em você porque ele viu potencial. Sim. Ele sabia a filha que ele tinha criado, ele viu potencial, né, Dana? E eu agarrei a oportunidade que eu tive. Exatamente. Eu sabia que eu só ia ter essa oportunidade. E você agarrou a oportunidade, isso que eu ia dizer. Porque, assim, a tua semente foi essa, né? Deus te deu esse pai, essa oportunidade, você agarrou. Mas eu pergunto, assim, quantas pessoas não teriam, de repente, um pai que teria o mesmo dinheiro para apostar, mas não tiveram a coragem de seguir esse caminho, de fazer o que você fez? Porque não é fácil... agarrar isso, e eu tenho certeza que você pensava assim, tá, mas e se eu fracassar? Com que cara que eu vou olhar pra ele, não é, pai? Para as pessoas, né? O que eu vou falar? Eu vou dizer o quê? Nossa, isso era um medo que eu tive por muito tempo. E independente, assim, Dana, disso, de você ter tido esse pai que investiu em você, essa foi a tua semente, mas eu acredito que todo mundo tem uma semente. Sim. Né? Sim. E Deus dá isso para cada um de nós, de alguma forma, através de alguma situação. Ou de alguma pessoa. Ou de alguma pessoa, às vezes até de um desconhecido. Ele dá a semente. A questão é, o que a gente vai fazer com ela? Se a gente vai enterrar, se a gente vai multiplicar por 2 ou por 5. Fazer florescer, né? Né? Eu aproveitei a oportunidade, assim. Mesmo porque, com medo, eu agarrei a oportunidade. Eu não tive esse pai. O meu pai não tinha condições, assim, de me ajudar financeiramente e tudo. Mas nem por isso eu deixei de ser agraciada com essa semente. Então, por isso que eu acredito muito. Nós somos 2 histórias que teve sementes bem diferentes.
Então, é por isso que eu acredito muito nisso. A cada um de nós, independe. Todo mundo tem essa semente. E é isso que eu falo também do mérito. Eu não deixo... Talvez antes eu até deixaria, mas há uns 2 anos pra cá, eu não deixo mais ninguém tirar o mérito da história da minha empresa. Mas ela teve ajuda dos pais, Exato. então foi tudo fácil. Gente, não muda nada no dia a dia. Não muda nada. Tu vai ter que estar ali trabalhando e fazendo tudo que for preciso. Então, hoje eu não deixo ninguém tirar o mérito da minha empresa, independente de eles terem me dado esse respaldo para abrir a minha empresa, o restante foi todo mérito. Todo mérito teu, exato. Né? Além de ter a coragem, enfim, de fazer o meu melhor todos os dias, de buscar me aperfeiçoar, porque eu tive que me desenvolver muito para ser gestora do meu negócio, né? Antes eu tinha eles por trás, então, a partir do momento que começou a ter problema e todo mundo, Dana, e agora? O que a gente faz? Como resolve isso? E eu não tinha ninguém para dizer, vai lá, você é mais experiente que eu, resolve para mim. Então, eu tive que, claro, eu cometi alguns erros e aprendi com eles, que eu acho que não tem problema a gente cometer erros desde que a gente aprenda e não repete, né? A gente tem que aprender e não repetir. Então, a gente tem que se perdoar também e tem que estar melhorando a cada dia, que é isso que eu tô em busca a todo momento. E você buscava muito esse socorro em Deus, Dana? Sim, busquei muito em Deus. A minha amiga Daniela Argenta, que eu ligava para ela chorando. Eu orava, chorava, eu pedia a resposta, eu dizia, mas será que agora era a hora? Será que eu sou capaz? Será que eu não me meti num negócio que eu achei que eu ia dar conta e agora eu tô vendo que eu não tenho capacidade? Mas o Espírito Santo te revelava que era aquilo ali, né? Então eu tive forças para continuar. É no coração, né, que a gente sente, né? Sim, eu falava, nossa, eu ligava pra minha irmã. Aí eu incomodei algumas pessoas também, porque eu precisava desabafar. E eu não queria desabafar isso com os meus pais. Às vezes eu até acabava desabafando. Só que como ele sempre foi muito exigente também, então eu sabia que eu tinha que talvez conversar com outras pessoas até, porque eu tinha muito medo de decepcionar, né? De pensar assim, poxa, eu investi um dinheiro ali e quebrei a cara, né? Então eu acho que além de mim, eu tinha também essa obrigação, né? Essa necessidade de provar que eu era capaz e que eu ia conseguir. Como eles conseguiram. Né? Exatamente. Você tinha essa cobrança, né? Que você precisava vencer, porque... Não tinha outra hipótese. Entendi. Não tinha outra. Plano B. Não tinha. Ou dava certo ou dava ou certo. Dava certo. Só que, claro, aí agora que eu tô tendo a oportunidade de falar aqui, foram muitas noites de choro e sem saber o que fazer, né? Tentando procurar uma resposta, mas sempre, todo dia acordando e dando o meu melhor no outro dia de novo. E de novo. E de novo, e recrutando pessoas também para me ajudar, né? Que isso faz parte. E selecionando peças novas e aperfeiçoando o meu gosto. Visitando feiras, Casa Cor, conhecendo arquitetos, parceiros. Aí uma coisa foi puxando a outra. E quando eu vi, eu tô sempre, como eu te falei, envolvida. As coisas foram fluindo e melhorando. Sabe que uma vez eu tinha muito isso, assim, que eu achava que eu vou falar isso porque eu acho que isso pode, assim, desbloquear muitas pessoas. Sim. Porque eu tinha esse bloqueio, assim. Eu acho que é meio que a síndrome do perfeccionismo, assim. Eu achava que pra eu, por exemplo, fazer uma coisa, tipo assim, igual, vamos abrir um negócio. Eu tinha que saber já, de antemão, antes de abrir o negócio, todas as etapas, todos os passos. E um dia foi meu marido que me desbloqueou. Ele assistiu ele gosta muito do Jordan Peterson, não sei se você conhece. Não. Ele é um psiquiatra canadense, ele escreveu vários livros. O cara é um gênio, assim, acho que talvez hoje um dos maiores aí da nossa atualidade, assim, sabe? Ele é um gênio mesmo. Jordan Peterson. Tem vários vídeos no YouTube, TED Talk, vários material dele na internet. Livros, né? 12 lições para uma vida, um livro dele, uma coisa assim. É legal. Fantástico. E aí, o meu marido tinha assistido acho que era uma live dele, não sei, um vídeo no YouTube que ele dizia isso, né? Que a gente precisa dar o primeiro passo. Isso. E aí, depois que você dá o primeiro passo, só depois que você der o primeiro que você vai enxergar o segundo, onde está o segundo. Então, o caminho, você não consegue enxergar todo o caminho. O caminho, ele vai se mostrando para você na medida que você caminha nele.
Sim. Então, é necessário caminhar nele. Mas né? muitas vezes a gente Então, acha que vai seguir um caminho, a gente planeja tudo, que né? para seguir o caminho, você tem que ver ele todo. E você nunca vai ver ele todo. Você só vai ver ele à medida que você caminhar nele. Sim. Sabe? E a gente acha que tem tudo planejado também. Já viu? Exatamente. Não, tá tudo planejado, vai dar tudo certo. E daí vem um negócio, te desvia. Aí tu tem que voltar. E aí tu pensa, não, mas isso não tava, né, no meu script. Não tava no projeto. Mas acontece. Então eu sempre falo que planejar é muito bom, né? E a gente precisa planejar. Só que a gente tem que estar disposto a abrir mão desse projeto, desse plano, a qualquer momento. Para fazer aquilo que tem que ser feito, para fazer a vontade dele. Sim. Para aquilo que ele nos chamou para fazer. Concordo. Né? Então é para dizer assim, não, pai, eu quero te obedecer. E isso aqui, ó, é o meu plano, mas o teu plano é muito melhor para mim. Tem por vir. Não é? Né? Só porque a palavra dele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração nenhum jamais sentiu o que ele tem planejado para nós. Então é sobre isso. Eu acho que a gente tem que querer esse projeto para nossas vidas. Sim. Né? Então é estar disposto, né? A gente chegar aqui e falar, o caminho é para cá. Não, ok, então tá, é para cá. Não, peguei o caminho errado. Arrependimento é mudança de rota. Então, beleza, mas desistir não deve ser uma palavra, né? Que deve fazer parte do nosso dicionário, porque enquanto o nosso coração tiver paz e a gente sentir no coração, não, é esse o caminho, nada pode nos parar. Agora, você falando isso, eu tive um insight de outra frase que eu sempre escutei muito dos meus pais, né? Do meu pai e da minha mãe. E o sol nasceu para todos, só se preocupa com o teu negócio, não foca a tua energia, não perde teu tempo procurando ver o que o outro está fazendo, o que o concorrente está fazendo, faz o teu bem feito, faz o teu melhor, que o resultado vem. E é isso. E é isso que eu venho praticando todos os dias. Eu penso, por que eu vou gastar energia? Que eu vejo que tem muitos empresários que gastam energia, às vezes, no negócio do outro. E ele está totalmente errado, né? Toda essa energia pro negócio dele. E aí ele não entende, às vezes, por que não está dando certo. Ele fica se questionando, mas não percebe que ele está fazendo o inverso, né? Ele está se preocupando com o que o outro está vendendo, com como o outro está fazendo. E, na verdade, o sol nasceu para todos. Eu levo essa frase para minha vida. E é verdade. E acredito que tem cliente para todo mundo, tem público para todos. E eu acredito muito nisso também. Também? Muito, demais, porque é como eu te falei, cada um de nós carrega uma mensagem. Sim. Cada um de nós. Eu vejo assim como se o mundo fosse um quebra-cabeça. E cada um de nós é uma peça desse quebra-cabeça. E não existe uma repetição de peças no quebra-cabeça. As peças são únicas. Só que e nós somos aquela pecinha. Mas sem aquela peça, o quebra-cabeça não está completo. Não. Entende? Então, assim, ó, cada um de nós somos um envelope. Esse envelope é a roupa que a gente veste, o cabelo que a gente faz, a maquiagem que a gente faz, o carro que a gente anda, a casa que a gente vive. Mas o que importa é a cartinha que está lá dentro daquele envelope. Que é a mensagem que a gente carrega. E essa mensagem é única, sabe, Dana? E a mensagem que você veio entregar, só você pode entregar. E existem muitas outras lojas de decoração, só que elas carregam uma outra mensagem. Sim. Mas você tem um público que está esperando você falar, você comunicar. E cada um de nós tem o seu público que conecta com essa mensagem, sabe? Então, por isso que o sol nasceu para todos. Eu acredito nisso, muito nisso. Eu também, acredito muito. Eu ouvi isso desde pequena, então é uma frase que eu levo para minha vida, que pretendo passar adiante sempre que eu conseguir. Então, quando alguém me questiona alguma coisa, me pergunta, acho que se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa que vai começar a empreender, eu usaria essa frase também, de que o sol nasceu para todos, que tu tem que focar toda a tua energia no teu negócio, que tu tem que procurar se desenvolver para lidar com pessoas e situações que tu não espera que vai acontecer no dia a dia. Né? Que tu tem que ter humildade, também acredito muito, para falar assim, não tô sabendo resolver isso aqui. Me ajuda. Vou procurar ajuda. Sabe? E pedir ajuda para as pessoas mais experientes. Enfim, aí tu vai ter que ter as pessoas que tu admira, que tu idealiza. E pegar realmente, ter humildade para pedir apoio, para pedir suporte, para perguntar, não tô sabendo resolver isso, como é que eu faço? Porque muitas pessoas também não têm essa humildade, né? Não quer perguntar ou dizer que errou. Porque é muito mais fácil tu falar que tu tá tudo bem, que tá sempre tudo bem. Mas não, às vezes tu tem que parar
e falar, não, ó, não tô sabendo resolver isso, não tô sabendo lidar. Então, ter humildade de perguntar e ter muito foco, planejamento, determinação e procurar se desenvolver sempre, 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 porque nunca vai ser bom o suficiente. Tu pode se desenvolver todo ano, fazer curso, tentar sempre mais, sempre em busca de evolução constante para poder lidar Melhora com uma contínua, empresa. né? Sempre. Que lindo. Dana, eu quero te agradecer, foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Muito bom ter você aqui, foi assim extremamente enriquecedor. Eu tenho certeza que qualquer um que pense em empreender, que vai procurar enxergar essa semente, vai colocar ela na terra para ela germinar e vai trazer ter coragem. 5, 10, 15, multiplicar esse talento. É verdade. Né? Vai ter coragem, exatamente. Vai saber que vai passar por obstáculos. Exatamente. Mas vai ter que pensar assim, não, vai valer a pena. Mas um dia eu vou lembrar de tudo isso com orgulho. Exatamente, mas quando estiver lá nos obstáculos, vai lembrar de ti. Tomara. Não é verdade? É. Obrigada, viu? Imagina, eu que Obrigada agradeço pela mesmo. Oportunidade. Nossa, eu que agradeço. Você é muito bem-vinda aqui, volte outras vezes, viu? Tá bom. Muito bem, tenham todos uma excelente noite, seus futuros empreendedores. Bora empreender. Eu vejo vocês no próximo podcast e até lá.